Salve Maria Santíssima. O Evangelho de hoje ele vai nos apontar a grande graça de sermos alcançados pelo zelo, sermos consumidos ao exemplo de Jesus e pela graça dele, pelo zelo à casa do Senhor. Quantas vezes nós temos cuidado com a nossa casa física, as paredes, toda a estrutura da casa, os móveis, isso é necessário. O Evangelho de hoje aponta algo muito esquecido. É João 12, versículo 13 e seguintes. Se começa a fazer do templo um local de comércio. O que acontecia? Geralmente as pessoas elas preparavam o cordeiro, macho, imaculado sem mancha, no caso. Imaculado já quer dizer sem mancha, né? Ou então, dois pombinhos, duas rolas, ou um outro, né? Animal para o sacrifício. E ele ia cuidando desse animal até o dia de levar para o templo. Com o passar do tempo, as pessoas viram que poderiam facilitar para as pessoas e poupá-las de ter trabalho para levar. Não precisava levar a vida toda não, muito tempo cuidando desses animais. Era só alguém ter a ideia de levar para próximo ao templo, ou lá no templo, e vender. Mas eis aí o grande problema. Porque já se perde o sentido desde o início do sacrifício. Porque imagina aí, eu tenho o animal que eu vou oferecer no templo, isso no Antigo Testamento, entrando para o Novo, né? Antes da morte de Jesus. Se oferecia os animais em expiação pelos pecados, né? Era como um símbolo, apontava para esse pedido de perdão, para essa expiação. Então a pessoa ia cuidando daquele animal e pensando como ia oferecer, ia preparando o coração, ia tendo todo um sentido, pelo menos era para ser assim. Mas entra aqueles que querem se aproveitar da fé do povo e começam a facilitar demais. Não precisa ninguém cuidar dos seus animais, vamos vender. Olha aí que ideia legal, vamos vender, vamos facilitar. Então eu diria que a primeira lição do Evangelho de hoje é cuidado com aqueles que esquecem a porta estreita e facilitam demais as coisas. Eu não estou dizendo que a gente deve buscar só aquilo que é difícil. Não. A gente deve buscar aquilo que é bom. Se aquilo que é bom e santo estiver fácil e acessível, façamos. Se aquilo que é santo e bom estiver difícil, dificílimo, façamos. Não é porque Deus providenciou que aquilo fosse fácil que eu vou jogar no lixo. Não, que bom. Não precisa ser difícil e direto. Talvez Deus providencie por um consolo, por um mimo do Senhor, que em dado momento algo seja mais fácil. Mas vamos ter cuidado com aqueles que facilitam demais, que esquecem a porta estreita. Então aqueles que vendiam ali no templo, eles eram os grandes facilitadores. Mas não porque se preocupavam com o povo, se preocupavam com o ganho, o mamon. E aqui não é uma crítica contra o capitalismo, nada disso. Boa noite aí, André. Tudo bom? Então, muitas vezes nós podemos cair nessa tentação de
impedirmos o outro de fazer o verdadeiro sacrifício ao Senhor. Isso é muito perigoso. Jesus, ele olha aqueles homens que esquecem que eles estão na casa do Senhor. Aquela casa, aquela tenda do encontro gigantesca, aquele lugar que foi feito para a adoração, não para adorar aquele lugar, mas para adorar naquele lugar. As pessoas começam a esquecer o sentido do templo, porque o salmista, ele cantava, se eu não me engano, no Salmo 81, né, que ele desejava, que ele suspirava ir para a casa do Senhor. E era assim que eram os israelitas. Eles almejavam profundamente um dia ir para o templo. Eles iam poucas vezes ao templo, às vezes 3 vezes ao ano, aqueles que podiam, outros iam até menos. Então, esse respeito, o templo como lugar do encontro com o Senhor, como lugar da manifestação de Deus, como um lugar também de evangelização, porque lá tinha um pátio dos gentios, aonde as pessoas que ainda não eram judeus eram, de certa forma, né, evangelizados e passavam a conhecer o Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus único. Mas ali se esqueceu a adoração, se esqueceu o Deus único, se esqueceu a evangelização, se esqueceu tudo isso. O espírito de sacrifício verdadeiro, não sacrifício tolo, mas o sacrifício verdadeiro. E Jesus, ele começa a fazer as cordas. Ele não age por impulso. Outra lição do Evangelho, não agir por impulso. Lembro aqui de Aristóteles, se eu não me engano foi Aristóteles, que ele, em dado momento, o escravo dele, ou foi Aristóteles ou foi Sócrates, agora eu não lembro. Foi um desses dois filósofos. O empregado cometeu um erro e ele falou assim, eu não vou te bater agora porque agora eu estou com raiva, por isso eu não vou te bater. Ou seja, aquele filósofo entendeu que se ele fosse bater com raiva, ele seria capaz até de matar o servo dele, o escravo. Nós precisamos também ter esse cuidado. Muitas vezes, movidos pela ira, pelas paixões, nós fazemos coisas absurdas e depois nós nos arrependemos. Jesus não agiu assim. Jesus, ele foi fazendo o chicote, ou seja, não foi algo por impulso. De fato, ele ali demonstra-se uma raiva, mas a raiva não é pecado. A raiva não é moral nem imoral. A raiva depende daquilo que eu faço com ela, que vai ser bom ou algo mal. É algo amoral, nem é imoral nem moral. Entende? Então o que acontece? Jesus, ele vira ali as bancas, ele coloca o chicote, espanta todo mundo, lança eles para fora daquele local. E os fariseus ficam admirados. Não porque Jesus não pudesse fazer isso. Eles sabiam que Jesus estava certo. Mas eles perguntam por que Jesus está fazendo aquilo. E Jesus fala que vai acontecer o seguinte. Abraço aí para a Adriana. Que aquele templo será destruído. Aí depois ele fala do templo que é o seu corpo, né? Ele fala do templo que será destruído, mas depois será levantado em 3 dias. E eles não entenderam, porque muitas vezes também acontece conosco. Nós não entendemos a linguagem do Senhor. Às vezes nós estamos convivendo na igreja. Às vezes nós até dizemos que acreditamos no Senhor. Mas é uma intimidade tão fraca, tão débil, tão pequena, que nós não compreendemos o que Deus está nos falando. E Jesus, ele mostra algo muito belo para nós hoje. Ele é o templo. Ele é o templo.
Quando a gente fala assim, vamos para a contemplação, né? A contemplação simboliza também o repouso, repousar em Deus, estar em oração. Um abraço aí para todos de Chorozinho. Deus abençoe a Adriana Souza. O que é a contemplação? É descansar no Senhor. É deixar que Ele nos transforme. A contemplação também quer dizer o seguinte, é olhar, mirar para aquele que é o templo. Quem é o templo? É Jesus. E quando eu contemplo, ou seja, com quer dizer junto, quando eu estou junto com o templo, unido ao templo verdadeiro, eu me torno templo. Por isso nós também somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Vai falar o Rui Marinho, que é um grande autor, um grande tomista, um grande teólogo, ele fala o seguinte: muitas vezes nós nos admiramos, nós nos escandalizamos, e devemos nos escandalizar e nos preocuparmos quando chegam bandidos, quando chegam pessoas cheias de maldade e mexem no sacrário, jogam as hóstias fora. Isso é algo muito grave, isso é muito sério. Quando eles mexem em todos os objetos sagrados, litúrgicos, e a gente fica triste com isso, né? E é celebrada a missa em desagravo. Mas o Rui Marinho me pergunta: quando se mexe numa âmbula, num cálice, nós ficamos espantados. E por que nós não ficamos espantados, nós que somos templos do Espírito Santo, quando alguém profana esse templo? Aqui Rui Marinho não está dizendo que a gente não deve se escandalizar, não deve ficar com o coração doído quando um ladrão rouba um sacrário. Devemos ficar assim, porque ali fica a Eucaristia para nós adorarmos. Porém, eu pergunto para você. Um abraço aí para o Edson. Boa noite, meu irmão. Muitas vezes acontece isso. Nós manchamos esse templo, que é o corpo. Nós profanamos o nosso corpo e o corpo do nosso irmão, da nossa irmã. E nós não estamos nem aí. O Espírito Santo, a Santíssima Trindade habita em nós. E muitas vezes nós manchamos esse templo. Nós desrespeitamos esse templo. Com pensamentos imorais, com ações imorais, com ódio, com ressentimento, com a desonestidade, com a preguiça, esquecendo de rezar ou rezando o mínimo possível. Nós precisamos dar o melhor para Deus. Não porque é uma obrigação, mas por gratidão. Então, Jesus nos mostra isso nesse evangelho de hoje. O zelo por tua casa me consome. Será que você tem zelo pelas coisas do Senhor? Será que eu e você temos zelo pelo Senhor? Será que nós comungamos de qualquer forma? Será que nós participamos da missa de qualquer forma? Será que nós rezamos, namoramos, passeamos, trabalhamos de qualquer forma? Porque existem pessoas que se esquecem muitas vezes que são templo do Senhor. No seu trabalho esquecem que são cristãos. Um abraço aí para o Ricardo. Deus te abençoe, meu irmão. Muitas vezes acontece isso. Nós esquecemos que Deus está a nos olhar. Então, se a gente deu um monte de mancada no passado, se a gente cometeu um monte de pecado cabeludo, feio, é tempo de recomeçar. A gente se confessa e começa uma vida nova. Faz uma boa confissão. Mas o zelo pela casa do Senhor tem que nos consumir. E nós somos essa casa do Senhor. E nós precisamos zelar. Porque muitas vezes nós tratamos essa casa do Senhor, que somos nós, como um lixão.
e começa a colocar tudo dentro dessa casa: ódio, ressentimento, mentira, inveja, falsidade, traição, preguiça, tudo que não presta. Que o Senhor hoje nos dê essa graça, que o zelo pela casa dele, que é a Santa Igreja, que somos nós, que é o nosso irmão, essa casa do Senhor. Nós precisamos valorizar. Fala a palavra de Deus em Coríntios: quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós não podemos brincar com o outro que é templo de Deus. Nós não podemos olhar para o irmão como se ele fosse nosso inimigo. O irmão, a irmã, quando fala irmão, não é irmão de sangue, né? O irmão que Deus nos dá, a irmã que Deus nos dá. Pode ser de sangue, pode não ser, mas nesse sentido que a Bíblia fala, o nosso irmão, por mais difícil que ele seja, ele é uma oportunidade de nós nos santificarmos. Ele não pode ser um peso. Ele é uma oportunidade de nós crescermos mais em graça, em sabedoria, em paciência e em humildade. Que hoje o zelo pela casa do Senhor nos consuma e nos transforme. Que Deus abençoe a noite de cada um de nós e que a nossa alegria seja anunciar a palavra do Senhor com as nossas palavras, mas também com a nossa vida. Porque a gente deve pregar para os ouvidos e deve pregar para os olhos. Ou seja, quando eu falo uma coisa, as pessoas devem ver que eu faço também aquilo. Muitas vezes eu não consigo fazer, pela minha fraqueza, pela falta de vigilância, mas as pessoas devem ver que eu falo e eu me esforço e eu conto com a graça de Deus para viver aquilo que eu prego. Que Deus nos dê uma santa noite. Amém.